Bom, então vamos explicar essa figura do foguete como a ideia da administração. Primeiro que a teoria geral de administração é a disciplina raiz do curso, então para você ter uma teoria geral de administração você precisa de entender a profissão. Então o piloto do foguete é o administrador e esse foguete para subir precisa da gasolina. A gasolina é a produção, recursos humanos, finanças e marketing. E esse foguete tem as 4 grandes asas. Então vamos falar de cada asa. Vamos falar da primeira asa, que é a asa da filosofia. Filosofia, para mim, é a mãe de todas as ciências, né? A mãe de todas as ciências que diz que filosofia, nós somos filhos da sabedoria. A filosofia é a mãe de todas as ciências e ela, na verdade, ela nos faz questionar, ela nos deixa em dúvida de tudo que está acontecendo. E quando a gente fala então da filosofia, tem uma grande pergunta que a filosofia nos faz, que é qual é o sentido da vida, né? O grande administrador deve se perguntar em vários momentos da vida qual é o sentido dele. Eu entendo que o bom administrador, além de entender de filosofia, ele precisa de praticá-la, senão não tem sentido. Até dando um exemplo prático para que vocês possam entender. O presidente do maior banco, um dos maiores bancos privados, o segundo maior banco privado brasileiro, o Trabuco, do Bradesco, ele é filósofo de formação. E vocês podem me perguntar, mas espera aí, por que um filósofo de formação está administrando o segundo maior banco privado brasileiro, que já foi o primeiro e foi ultrapassado pelo Itaú Unibanco, mas está também já quase próximo do Itaú Unibanco? Por que um filósofo na cabeça, um CEO, um presidente filósofo? Porque ele é um questionador maior e ele lá na cabeça da estrutura, ele não precisa de ser um financista com um profundo, extenso conhecimento só de finanças. Ele é um provocador dos seus colaboradores. Eu acredito que colocar um filósofo dentro de um grande banco tem um sentido de provocação para que aquelas pessoas se questionem, se identifiquem com aquele grande líder. Eu acredito que as grandes mudanças em qualquer lugar, numa cidade, num país, mundialmente falando, só acontece com lideranças sérias, compenetradas. Então a filosofia ela veio para transformar o administrador num ser crítico, num ser pensante. Eu não acredito em administrador que não consiga entender a filosofia, entender Platão, Aristóteles, Sartre e grandes pensadores da humanidade, grandes filósofos. Eu acredito que a filosofia ela veio para ajudar o administrador, que é um cara do sistema capitalista, um grande colaborador dessa estrutura que nós temos, para que ele seja reflexivo, para que ele seja crítico. Então, nesse sentido, a filosofia, a asa da filosofia faz essa grande questão que cada um aí tem que saber responder qual é o sentido da vida. Ser um grande pai, ser um grande marido, ser um grande estudante de administração, ser um grande profissional de administração. Seja o que você quiser ser, que você seja crítico, que você seja reflexivo, que você pense, que você filosofe, né? O grande filósofo nos diz uma coisa que eu acredito muito: só sei que nada sei. Que quanto mais eu estudo, mais eu percebo a minha ignorância, quer dizer, eu preciso estudar cada vez mais. Nós estamos condenados, diz Peter Drucker, o maior guru da administração, pelo menos no meu sentido de enxergar, que nós, administradores, temos que ser humildes de perceber que, por mais que nós saibamos, nós ainda não sabemos tudo. E mesmo que eu queira, e eu quero saber tudo de administração, eu sei que eu não vou saber tudo. Então eu preciso cada vez mais me qualificar, cada vez mais ser filósofo. Nesse sentido, essa asa é de fundamental importância para o administrador. A outra asa é a política. E quando a gente fala da política, apesar da política brasileira estar nesse momento delicado, mas eu acredito que é um momento muito interessante de mudança, um momento de quebrar essa estrutura viciada da corrupção, essa estrutura de coronéis, né, desses políticos velhacos, corruptos, etc. Eu sou muito esperançoso desse momento brasileiro e eu acredito que o administrador ele tem que entender
de política, porque toda relação empresarial, em qualquer empresa que você seja um colaborador, as relações de poder preponderam. Então, se a gente ler Maquiavel, né, o Nicolau Maquiavel, o príncipe, um grande pensador lá italiano, a gente percebe que Maquiavel já dizia lá atrás que se você não conhece o inimigo, em vez de você se afastar do inimigo, pelo contrário, conheça o inimigo para poder combater. Maquiavel era um pensador exímio da política. E nós, administradores, precisamos de entender essas relações de poder. Nós precisamos de entender a mensagem de Maquiavel, que é antiga, mas é moderna. Ela é antiga, mas ela é atual. Ela é antiga, mas ela é uma mensagem que mostra para o administrador que ele precisa de entender dessas relações de poder. Michel Foucault, um grande pensador francês, também nos dizia dessas relações de poder. Eu posso agora, saindo lá da França, de Michel Foucault, falar de Gilberto Freire, um grande sociólogo brasileiro, que dizia que o Brasil é uma mistura de 3 grandes raças, da raça negra, da raça branca e da raça indígena, e que essas relações de poder criaram uma raça miscigenada, brasileira, criativa. Nós temos que entender isso de uma maneira muito tranquila, porque se nós não entendermos isso, nós não saberemos administrar empresas brasileiras com a sua cultura típica, o seu jeito típico. Até me remetendo ao futebol, olha os exemplos para a gente complementar o que a gente falou lá atrás, mas que vale a pena comentar sobre isso. O Gerson, o canhotinha de ouro da seleção brasileira de 1970, que era uma grande seleção, talvez a melhor que nós já tivemos, ele fez uma propaganda de cigarro que ele dizia que o grande negócio é levar vantagem em tudo, certo? O brasileiro tem esse negócio do jeitinho de levar vantagem, de ser... Isso aí é uma grande besteira. Eu acho que o brasileiro não precisa desse jeitinho. Nós somos criativos por acepção, nós somos um povo de índole malevolente, de índole de uma mistura de raças, e que nós temos que aproveitar isso de uma maneira que nós façamos a diferença a nível de Mercosul, a nível de Sul, a nível de Norte, porque nós brasileiros temos potencial para sermos o diferencial, não só no sentido de um Made in Brasil ilusório, mas um Made in Brasil que é o grande diferencial brasileiro. Eu posso dizer hoje com maior tranquilidade que é o agronegócio. A gente vê que o Brasil, nessa crise toda, o setor secundário, indústria, em crise, o setor terciário também em crise, mas o setor primário, agroindústria, por isso que eu estou aqui em Goiás, é um setor dinâmico, pujante. Então, a gente pode dizer que o modelo Made in Brasil é diferenciado, e que nós podemos pensar em ser o celeiro do mundo, nesse sentido, desse diferencial. Por isso, a outra asa que nós temos é a asa não só da filosofia e da política, mas a asa também da física. E quando eu falo da física, eu falo de um grande pensador mundial, Albert Einstein, que diz que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Mas tem uma frase do Einstein muito interessante que diz que Gott vorfällt nicht, Deus não joga dados, foi até uma poesia que eu escrevi, que está no meu livro Administração em Poesia, mas Einstein falava que nada é absoluto, tudo é relativo. Eu acho que isso para o administrador é de fundamental importância. O administrador não deve acreditar em verdades absolutas, porque as verdades mudam de acordo com a mudança da sociedade. E a sociedade está mudando a cada momento com as mudanças políticas, com as mudanças econômicas, com as mudanças sociais, com as mudanças culturais. Então eu acredito que a relatividade nas decisões administrativas são de fundamental importância e por isso o conhecimento da física. Então, se a gente olha a física, se a gente olhar a evolução da física, nós temos lá, quando a gente estuda o 2º grau, a física mecânica de Newton, as 3 leis de Newton, mas nada mais interessante do que sair de Newton das leis da mecânica para a lei do Einstein, né? da física quântica. Tem muitos autores, até brasileiros e internacionais, que falam da administração quântica. O que é administração quântica? É trabalhar cada vez mais
com uma coisa que eu acho de fundamental importância. Por mais tecnologia que nós tenhamos, nós estamos aqui gravando através da tecnologia, mas por mais de desenvolvimento, e o Brasil, em termos de eleição, a urna eletrônica, em termos de uma série de fatores, nós podemos dizer que o brasileiro, em bancos, o nosso Banco Bradesco é um exemplo mundial, mas eu posso dizer com maior tranquilidade que nada disso funcionaria se nós não tivermos pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, pessoas com conhecimento de fundamental importância. Peter Drucker, que foi um grande visionário, há 60 anos atrás já falava que nós iríamos viver na sociedade do conhecimento que nós já estamos vivendo. Está aqui a prova viva disso. Mas eu quero desafiar vocês a entender a seguinte coisa: o que é viver na sociedade de conhecimento? Nada mais é do que trabalhar dentro das organizações com capital intelectual. Capital intelectual esse que é muito fácil de mensurar hoje. E Peter Drucker já dizia há 60 anos atrás: eu entendo que nós vamos estar na sociedade do conhecimento, mas eu não sei como mensurar esse capital intelectual. Hoje nós já sabemos como mensurar esse capital intelectual. Isso aí vai ser até uma fala minha mais para frente sobre isso. Nesse sentido, trabalhar o capital intelectual, trabalhar a sociedade do conhecimento tem a ver com a vertente que eu comentei para vocês da física. E por fim, a matemática. Porque um bom administrador, na hora que eu falei lá do foguete, da gasolina do foguete, falei de finanças, matemática é de fundamental importância para o administrador. Porque para mim o administrador ele é um grande tomador de decisão. E tomar decisão sem entender os números não é tomar decisão. Então, na hora que eu estou tomando uma decisão, eu preciso me balizar nos números. A matemática me ajuda exatamente nisso. Roberto Campos, um grande economista brasileiro, talvez um dos maiores, que escreveu um único livro na sua vida, Lanterna na Popa, ele já dizia: se você quer entender os números é que nem biquíni de mulher. Quanto mais você aperta, mais eles aparecem. Eu acredito piamente que entender os números faz parte do contexto do administrador para ele tomar decisões. Decisões essas que, no contexto da administração, podem ser políticas, podem ser físicas, podem ser matemáticas e podem ser no contexto de uma visão abrangente de um administrador que não está só limitado a um campo de produção, finanças, recursos humanos e